Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar a esta querida, amada igreja, a qual o Senhor tem me dado a honra de 30 anos estar à frente como pastor desta igreja, com a gloriosa, com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês que nesta manhã está aqui presencial, e aqueles que não puderam vir estão também nas suas casas. Eu vou deixar para fazer os anúncios que eu preciso fazer, e também hoje nós vamos apresentar oficialmente os irmãos, né? A irmã Rita e o irmão Luiz, mas isso após a mensagem. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, e nós vamos ler a partir do versículo 17 e até o versículo de número 24. Mas o texto que nós vamos depois utilizar como base vai ser Atos 20 e 24. Mas vamos ler até o 24, de 17 a 24. E antes de eu fazer menção à leitura da palavra, essa passagem, ela ocorreu quando Paulo estava fazendo a sua terceira viagem missionária. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso, apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora, eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo, aleluia, tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Na sua versão, está assim no versículo 24: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. Vamos então orar para agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, me faltam, Senhor, palavras para até, Pai, iniciar esta pregação. Porque, Senhor, a nossa emoção, a nossa alegria é tão grande. Porque, Senhor, Tu tem me permitido
completar 30 anos de ministério. E a nossa alegria também é muito maior, porque junto, Senhor, com aquela que Tu me destes como esposa, que também está completando 19 anos de vida ministerial como pastora, Senhor, isto é um presente. Porque nós entendemos pelo Teu Espírito que o ministério é um presente que Deus nos dá. E que nós temos que zelar por ele. Por isso, Senhor, eu te agradeço. Te agradeço, Deus, porque aos olhos humanos seria impossível eu hoje estar no púlpito, neste lugar santo, sagrado, para trazer para a Tua igreja esta mensagem. Porque Tu sabes, porque Tu me livraste, porque passei pelo vale da sombra da morte. E hoje, Deus, eu quero tributar este culto, quero Te oferecer este culto em ações de graças também, por tudo aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas, pelas nossas vidas e através das nossas vidas. Recebe, Senhor, a nossa gratidão e recebe também a nossa adoração, porque nós oramos e Te pedimos agora a Tua bênção, a Tua unção para ministrar esta palavra. E nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem assentar. Queridos, eu dei o título a essa mensagem: Cumpra o seu chamado e o seu ministério com alegria. E aí, eu creio que caiba aqui, nesta manhã, uma pergunta bem atual. Como será que você, individualmente, tem exercido o seu ministério? Será que você tem exercido o seu ministério com alegria ou como se fosse um fardo? É uma pergunta que eu deixo para os irmãos pensarem e responderem depois, particularmente, cada um de vocês. Porque sabe, irmãos, eu quando estava lendo esse texto aqui, eu observei uma coisa tremenda. O apóstolo Paulo dizendo para aqueles presbíteros da igreja de Éfeso, porque ele pediu que eles se encontrassem ali na cidade de Mileto, e ele então disse para eles: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. E ele diz aqui no versículo 19: fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso, apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho, ensinando publicamente e nas casas. Então eu estava vendo essa passagem e eu posso parafrasear o apóstolo Paulo. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus ele nos chama para fazer aquilo que Ele delega, aquilo que Ele determina a cada um de nós. E a vida cristã, ela é repleta de fatores que podem e muitas vezes nos influenciam e muitas vezes até nos trazem desestimulação. Contudo, se nós estivermos verdadeiramente focados e cumprindo a carreira que cada um foi delegado, e se nós estivermos firmes em Deus, nós nunca nos deixaremos desanimar. E eu percebo que hoje, nos dias que nós estamos vivendo,
há sim um acúmulo de atividades. E muitas vezes uma ingratidão por parte até do próprio povo de Deus, que acha que isso é uma cobrança excessiva em cima dos que são líderes, e isso tem feito com que os nossos líderes ficassem e ficam muitas vezes sobrecarregados, ficam desgastados e até mesmo desmotivados. Mas tirando isso, fica outra pergunta: o que tem sido, na verdade, barreira, ou o que tem feito com que você não cumpra o seu ministério com alegria? E aí você poderia me dizer assim: são as lutas, pastor. Ou até mesmo, o senhor não sabe, as provações que eu tenho passado todos os dias da minha vida. Mas eu digo para vocês com toda certeza, isto não é uma justificativa. E sim, mais uma desculpa até às vezes para se afastar daquilo que Deus lhe confiou. Fala para o seu irmão assim: você sabe que Deus, quando te dá um ministério, Ele confia que você vai exercer? Meu irmão. Às vezes, nós damos tantas desculpas para Deus. Às vezes nós falamos assim: mas eu não tenho tempo, é falta de tempo. Haja vista também que nós não temos mais tempo para nada. A verdade é essa. A nossa vida é uma vida corrida. Quando você acorda, você olha para o relógio, 6:30 da manhã. Daqui a pouco, quando você olha para o relógio, já são 10 horas. Daqui a pouco, quando você olha novamente para o relógio, já são 2 horas da tarde, e assim o dia passa. E você não vê o dia passar. Mas, amados, uma das coisas que eu quero te dizer é que nem a falta de tempo, isso pode ser e não deve ser, ou melhor dizendo, um problema, pois a falta de tempo, quando a gente atribui isso, se dá o desvio, muitas vezes, da falta de organização e disciplina que nós temos para com Deus e muitas vezes para conosco mesmo. Mas a Bíblia diz o quê? Mas de nada, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, no versículo 24: de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, meu Deus, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério, aleluia, que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E o que é que nós podemos então, vamos dizer assim, hermeneuticamente falando, pegando o texto e fazendo uma hermenêutica desse texto, quando nós cumprimos o nosso ministério, e quando Deus nos dá um ministério independente, porque a palavra de Deus diz que Deus deu a uns, Ele deu para ser o quê? Pastores, outros evangelistas, outros mestres. E nunca nós devemos fazer questão de títulos, mas o que nós devemos fazer questão é de cumprir aquilo que Deus nos deu com alegria, porque isto sim é uma carreira, é um ministério que nós recebemos não do homem, mas do Senhor. Porque antes mesmo de nós recebermos a imposição de mãos, antes mesmo de nós recebermos, passarmos por um concílio, nós já recebemos lá atrás do Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós recebemos, é com um objetivo, e Paulo deixou muito claro isso aqui. Para quê? Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus.
Ah, amados, o apóstolo Paulo também, ele nos diz que em nada ele tinha sua vida por preciosa, a não ser que ele cumprisse com alegria. Ou seja, ele diz também lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16, porque ele diz assim: porque se eu anuncio o Evangelho, ele diz: olha, eu não tenho que me gloriar disso, pois o que me é importante, ou pois me é imposta, melhor dizendo, esta obrigação. E ele diz: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Eu quero dizer que eu, você e nós somos chamados para anunciar o Evangelho. Porque quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos dando esperança ao mundo. Quando nós anunciamos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vê o resultado, você vê cura, você vê salvação, você vê libertação e você vê mudança de vida. Então, o que esses homens e outros homens e mulheres de Deus tinham, que não se importavam mais com a sua vida, e sim em fazer a vontade de Deus, eles tinham uma palavrazinha que muitas vezes nos falta: compromisso. Porque eles tinham temor e amor pela obra de Deus. Ah, meus irmãos, só Deus sabe aquilo que, ao longo desses 30 anos, eu dou graças a Deus que eu estou vendo aqui irmãos que estão conosco desde o começo. E eu glorifico muito a Deus pela vida desses irmãos. Alguns não estão desde o começo, mas já estão 20 e poucos anos. E sabe, irmãos, eu sempre falei isso para a minha família. Eu quero um dia poder, quando Deus estiver próximo de me chamar, eu quero chamá-los e fazer a citação desse versículo, que na minha versão é um pouco até diferente. Ele diz assim: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Mas além de eu citar esse versículo, eu quero dizer para eles o seguinte: querida família, eu combati o bom combate. Eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Sabe, irmãos, eu fico me perguntando: Senhor, eu quero que a cada ano Tu me renoves. Eu preciso que a cada ano Tu coloques para mim as coisas, como a palavra de Deus diz, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiu ao meu coração, são essas a que Deus tem preparado para mim, e a Bíblia diz para todos aqueles que o amam. Então, irmãos, para cumprirmos o nosso ministério, o nosso chamado com excelência e com alegria, eu destaquei aqui algumas coisas bem rapidamente. A primeira delas: nós não podemos perder mais tempo. Todos concordam com isso? Sabe, meu irmão, nós precisamos organizar. E hoje eu estou falando assim, e o Espírito de Deus está falando comigo. Hoje eu vou dar uma bênção, avisa meu povo, de organização. Deus vai te dar uma bênção para você poder organizar a sua vida, para você ter mais tempo para Ele, para você não ter a sua vida mais como preciosa, como ocupada com coisas que não vão te levar. Ah, irmãos, organize a sua vida, dê prioridade às coisas
e principalmente nas que são do alto, pois são essas que são eternas. É claro que todo mundo precisa trabalhar, é claro que todo mundo precisa trazer o sustento para a sua casa, mas nós precisamos, dentro de um tempo, dentro de cada dia, tirar um tempo para Deus. Precisamos ser disciplinados, irmãos. E nós precisamos ter sempre foco. Eu gosto muito de ouvir palestras de pessoas, independente da ciência, independente daquilo que está sendo falado, mas eu gosto muito de ouvir quando pessoas, quando fazem live, né, tentam incentivar as pessoas a terem foco. Porque nada na vida você consegue se você não tiver foco. E principalmente na obra de Deus. Ou seja, nós precisamos ter sempre foco naquilo que nós vamos fazer. Por que isso, pastor? Porque o nosso inimigo, ele tem roubado o tempo e ele tem roubado a organização do povo, principalmente do povo de Deus. Vê se não é isso. Às vezes o povo de Deus é convocado, por exemplo, para um culto, para uma palestra, ou para algo que vai edificar, aí cada um coloca uma desculpa. Nós precisamos pedir nessa manhã, irmãos, que o Espírito Santo nos ajude. Sabe por quê, irmãos? É por isso que eu digo que nós precisamos ser determinados ou determinadas. Nós não podemos deixar nada por fazer, pois se você fizer isso, você vai estar acumulando tarefas para o outro dia. Sabe? Quando eu estava na casa do meu filho, pastor Fábio, em recuperação da Covid, eu estava lá quando saí do hospital, e uma das coisas que eu olhei, porque eu gosto muito de observar as coisas, e eu estou dizendo isso para a glória do nome do Senhor. Eu fui até o quarto do meu neto, e quando eu olhei para uma das paredes, eu falei, graças a Deus pela vida do meu filho. Ele coloca num quadro lá o planejamento que ele tem para fazer. Então ele sabe exatamente aquilo que ele tem que fazer naquele dia. E ele vai cumprir aquilo porque Deus vai abençoar, porque ele está se organizando. E nesse dia, em particular, eu observei que ele botou assim, uma determinada hora lá, oração. O Espírito Santo me ajuda a orar isso. Às vezes, irmãos, nós não temos tempo para falar com Deus. E como é que nós falamos com Deus? É com a oração, não é com a oração, queridos? Não é assim? Mas aí a gente diz assim, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E muitas vezes, no silêncio de Deus, não é que Deus vai retribuir para nós, vai agir com cada um de nós da mesma forma que às vezes nós agimos com Ele, porque Deus Ele é misericordioso. Mas no silêncio de Deus, às vezes, você tem que entender o silêncio de Deus. Às vezes no silêncio de Deus, Deus está falando muito para a gente. E às vezes a gente não percebe. Então, irmãos, fala para o teu irmão assim, seja determinado. Não deixe nada por fazer. Porque se você estiver fazendo isto, você só vai trazer acúmulo para o dia seguinte. Uma outra coisa que eu quero compartilhar bem rapidamente com vocês é que para que nós possamos cumprir o nosso ministério, o nosso chamado com excelência e com alegria, é necessário não cedermos às tentações e às vontades da carne. Irmãos,
Todos nós somos humanos. Qualquer ser humano na face da terra sofre pressões, não sofre pressões? Todos nós sofremos pressões. E passamos, melhor dizendo, por adversidades. Contudo, o que vai determinar a sua conquista, a nossa conquista, será a nossa determinação. E se você não cede às tentações que irão te afastar de Deus e dos projetos dele, então você vai cumprir o seu ministério com alegria. E tentações vêm. Eu já contei essa experiência aqui, irmãos, que há muitos anos atrás eu estive com a minha esposa no Mato Grosso. Nós fomos chamados lá por um irmão para nós orarmos pela plantação de soja dele, que estava sendo dizimada por uma praga. Uma praga que a Bíblia até fala nela, que é a Adadá. Então, é espécie de sabe aquele cultão, parecido com aquele cultão que dá em lata de lixo? E aquele cultão, pequenininho. Nós oramos antes de ir, Deus confirmou, porque também nós não podemos fazer nada se o Espírito Santo não nos direcionar. Antes de eu continuar, olha o que Paulo diz aqui no versículo, né? Ele diz aqui, no versículo 22, agora eu vou para Jerusalém, obedecendo a quem? Ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Então Paulo, ele não ia de qualquer maneira. O Espírito Santo é que o levava. Então nós oramos nessa oportunidade e Deus confirmou. E quando nós chegamos lá, Deus, olha, fala para o seu irmão assim, milagre. Não é para entender, é para crer. E diga assim, quando Deus quer operar o milagre, através da sua vida, Ele fala coisas que são impossíveis para você entender. Mas diga para Ele, obedeça, porque você vai ver o milagre acontecer. E aí, quando nós chegamos na terra desse irmão, irmãos, era um cheiro horrível. Sabe cachorrinho do mato? Aquele cheiro de cachorro do mato, né? Que deixa aquela... né? Nós estávamos, a mais ou menos, a minha esposa até me lembrou disso agora. Nós estávamos a 2 quilômetros. Eu estava com a minha esposa no carro e ele estava com os vidros abertos. Aí eu perguntei, que cheiro é esse? Ele disse, pastor, esse cheiro está vindo da minha plantação. Eles estão dizimando a lateral toda da plantação. Eu falei, vamos até lá. E quando eu cheguei lá, é por isso, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você assistir ou ver uma pessoa que tem ministério falar, preste atenção. Porque talvez, numa simples palavra ou num simples testemunho dele, você ouvindo, você vai guardar. E aí, eu me lembrei que certa vez eu estava em Silva Jardim, na igreja do pastor Josué, e ele contou uma experiência que ele teve lá no sítio, onde ele tem um sítio também, que muitas cobras estavam ali. E aí um dia ele tomou um susto. E aí ele chegou na porta da sala que dava para onde estava a cobra. Ele apontou para a cobra e disse assim, cobra, em nome de Jesus, você vai dizer para todas as tuas amiguinhas para nunca mais vocês entrarem neste sítio, porque este sítio é do Senhor.
Eu pergunto a você, não parece uma loucura isso? Hein? Parece ou não parece? Mas nunca mais apareceu uma cobra. Aquela cobra saiu e nunca mais teve uma cobra. Quando ele nos contou isso, eu estava lá no Mato Grosso, anos depois. Aí eu estava ali, eu falei, Senhor, eu estava em oração, falou, Senhor, o que eu vou fazer nesse sítio? E o cheiro insuportável. Aí o Espírito de Deus falou assim, pega um bicho desse com a tua mão e faz a mesma coisa que eu mandei o meu ungido fazer com as cobras. Eu falei, Senhor, e estava lá, né, minha filha? Estava lá os peões, estava todo mundo lá reunido. Aí ele foi lá, pegou, botou na minha mão, e eu falei assim para ele, olha aqui, em nome de Jesus, eu vou te jogar de volta na terra, e você vai falar para todos os teus amiguinhos, para sumirem e desaparecerem desta plantação, porque esta plantação é este terreno é do Senhor. E eu peguei aquilo e joguei no chão. Ficaram todo mundo olhando espantado para mim. Ele deve ter dito, esse pastor está doido. Mas a verdade foi o seguinte, no dia seguinte, nós estávamos tomando café da manhã, tocou o telefone, era o peão, e disse, seu Sérgio, o que é? O que aconteceu aí? Vem aqui depressa, o que houve? Seu Sérgio, os bichos sumiram, desapareceram, não tem mais cheiro. Mas a glória não foi minha, não foi da pastora, a glória foi do Senhor. Porque quando Deus ele usa no seu ministério alguma coisa sobrenatural, você deve passar logo a glória para o Senhor. E o que foi que aconteceu, irmão? Depois disso, a notícia se espalhou. E nós tivemos que pregar, né, meu? Fomos pregar em algumas igrejas ali. E Deus começou a usar a vida da pastora, a minha vida, né? Fomos até a fronteira, né, do Paraguai. Nós estávamos direcionados para ir para um lugar, nós fomos parar no Paraguai. Na fronteira. E aí, irmãos, depois de pregarmos e Deus usar as nossas vidas, veio a proposta que está aqui dentro, que era uma tentação. Eles queriam que nós assumíssemos lá uma igreja com mais de 1000 membros. Eles nos dariam uma casa, um carro do ano. E aí, nós fomos para o nosso quarto, nós estávamos hospedados na casa do irmão Sérgio, e quando nós ajoelhamos para orar, Deus tomou a minha esposa e me deu uma interpretação. O tempo de vocês aqui acabou. Volta, porque aquele povo precisa de você. E quando eles vieram, e aí, pastor, só vai aceitar se nós já aprontamos as nossas malas e vamos voltar, e voltamos. Irmãos, qualquer ser humano na face da terra sofre pressões. Mas cuidado, que na hora que Deus está mais te abençoando no teu ministério, é a hora que você vai receber um chamado para sair da sua igreja, para deixar de cumprir o seu ministério. Tenha cuidado com as propostas tentadoras. Cuidado com o que você está ouvindo. A Bíblia, ela nos orienta a sermos o quê? Vigilantes. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E a Bíblia diz, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Então, não esmoreça, meu irmão. Você que está aqui hoje, ouvindo essa palavra, ou aqueles que estão ouvindo de casa, não esmoreça, creia que o Senhor está contigo. Sempre, Ele mesmo disse, eu estarei convosco, o quê? Ele disse alguns dias,
Não. Todos os dias até a consumação dos séculos. Então saiba, irmãos, que a vida com Cristo é uma vida somente de ida e não tem volta. Não tem volta. Aqueles que põem a mão no arado, você acabou de falar. Meu espírito, era o que eu ia falar agora. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. A Bíblia é muito clara nisso. Irmão Mateus, por gentileza, meu querido, projeta o texto para mim de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. 2 Pedro 20 a 22. Eu não sei, eu não me lembro se a versão que eu coloquei é a mesma. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do seu santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão vomitou o cão voltou, melhor dizendo, ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Ou seja, queridos, é muito triste quando a gente sabe que alguém que já teve um dia um ministério, porque não vigiou, se deixou se levar pelas coisas, e hoje estão chorando, estão tristes. E eu quero terminar essa mensagem dizendo para vocês o seguinte: que para que nós possamos cumprir o nosso chamado com excelência e com alegria necessária, que fiquemos ligados espiritualmente. E eu quero chamar a atenção para uma coisa: nós estamos em guerra. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está em guerra todos os dias. E em guerra contra o inimigo. Conheça o seu inimigo. Conheça as áreas que ele está atuando hoje. Se revista como está escrito lá na carta de Paulo aos Efésios. E não vacile. Para cumprirmos o nosso ministério com excelência e com alegria, é necessário não limitar a unção do Espírito Santo que Deus derramou sobre você. A Bíblia diz que você é o que você pode fazer. Acredite nisso. Fala para o seu irmão assim: olha, você é o que você pode fazer. E diga para o seu irmão assim: com o Senhor, eu e você podemos fazer tudo, porque Ele é que garante. Então, irmãos, Deus te chamou. Ele é fiel. Ele mesmo irá te capacitar, porque Ele quer te enviar. Ele quer te dar para você resultados. Então, eu quero pedir a Deus, nesta manhã, em que eu, pela graça de Deus, estou cumprindo 30 anos de ministério, e a minha esposa 19 anos. E se for da vontade de Deus, quem sabe, possamos estar aqui mais 30, né, pastora? Né? Mas pregando o Evangelho, né? Pregando o Evangelho, levantando a nossa mão para abençoar o povo de Deus. Queridos, eu espero que você, a partir dessa mensagem, você cumpra com alegria o seu chamado. Vale a pena. Se você me perguntar a mim, perguntar à pastora que está aqui: pastora, valeu a pena todas essas perseguições, todas as lutas que vocês tiveram até hoje? Nós
nós iremos falar para você com certeza. Eu falo por mim e falo por ela. Valeu a pena. E se tivéssemos que passar pelo que passamos, nós passaríamos. Sabe por quê? Porque nós passamos porque o Senhor nunca nos deixou só. O Senhor é aquele que está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então eu quero liberar nessa manhã para você uma unção poderosa do Espírito Santo, para você passar a partir de hoje, quando você sair para evangelizar, não perca tempo. Evangelize, você está no ônibus, vai, fala de Jesus. Aonde você estiver, vai comprar um pão ali na padaria, se te der brecha, mesmo que não te dê, você vai, diga, olha, Jesus te ama, porque às vezes uma pessoa só está precisando ouvir essa frase. Jesus te ama. E às vezes nós não falamos. Amados, nunca se esqueça que para os outros viverem é necessário que você morra. A palavra de Deus diz que se a semente não morrer, o trigo fica só. Que o Espírito de Deus, nessa manhã, possa te revestir dessa graça, desse poder e dessa unção. Eu quero terminar só dizendo uma coisa. Não inveje. Guarda isso. Eu tenho visto muitas pessoas caírem. Não inveje. Não queira o ministério do outro. Porque aquela pessoa que está ali tocando, aquela pessoa que está pregando, aquela pessoa que está lá evangelizando, Deus deu a ela. Então, se Deus deu a ela, ore por ela e não inveje ela. Porque o Espírito de Deus é que importa que cresça e que nós diminuamos. Você pode dizer amém? Então, queridos, eu quero agora orar para encerrar. Para depois nós falarmos aquilo que temos que falar. Fica de pé um instantinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, Deus, que tu derrames no espírito da tua igreja, no espírito daqueles que ensinam a tua palavra na tua casa, no espírito, Senhor, daqueles que têm o ministério de oração, de intercessão, aqueles, Deus, que, Pai, têm o ministério de ficar ali na introdutoria, nas relações públicas. Meu Deus, não importa onde eles estejam, mas Deus derrama uma unção. Derrama uma unção para aqueles que ministram através do louvor, através da música. Senhor, que cada um receba nesta manhã, limpa na manária, aquela unção para exercer, Senhor, os seus ministérios com alegria e não com tristeza, Senhor. Porque, Senhor, nós devemos, Deus, Pai, estarmos prontos, porque foi o Senhor que nos escolheu. Senhor, não fomos nós que te escolhemos, foi tu que nos escolheu. E se tu nos escolheu, Senhor, era para que nós possamos ir e darmos frutos. E frutos, Senhor, que salte para a vida eterna. Senhor, nós oramos e agradecemos a Deus por esta manhã, por este dia, e nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.